E aí, gente, tudo bem? Eu tô passando aqui para falarmos rapidamente de um assunto polêmico, né? No entanto, mas eu, como bom estudante, como um bom graduando, como uma pessoa crítica, porque eu sou crítico realmente, eu quero me posicionar. Me enviaram um vídeo aí de um determinado professor, que por questão ética eu não vou citar nome, esse professor dizendo que a ideologia de gênero, ela quer destruir as famílias, que existe um projeto aí por trás dessa ideologia, observem bem, para destruir as famílias. E hoje eu tive mais que certeza de uma frase que eu carrego comigo já faz tempo. Não é porque o cara tem doutorado e mestrado que ele é um gênio, não. Ele pode ser mais um idiota com boas referências. E o que mais me surpreende dentro de todos esses acontecimentos é que o Brasil complicado, gente. De verdade. O Brasil virou uma moda você se ocupar do que não lhe diz a respeito. Um exemplo foi dito juiz que aprovou a tal da reorientação sexual. Agora vem esse senhor professor, propagando essa ideia que existe aí uma organização oculta para destruir as famílias, dilacerar com os modelos familiares padronizados, socialmente estabelecidos, enfim. Professor, vamos começar entendendo o que é ideologia. Para isso, eu tive que fazer algumas pesquisas, eu vou usar aqui para mim não falar asneira, né? Porque a gente ouve muita coisa sem sentido. Ideologia. Ciência proposta pelo filósofo francês Reis, 1754-1836, que atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Essa é a primeira definição de ideologia. O senhor entenda aqui que esse filósofo ele atribuiu essa concepção de ideologia que nós temos aqui a fatores externos, a uma formação que ela é construída de fora para dentro e não de dentro para fora. Em segunda instância aqui, no marxismo, totalidade das formas de consciência social, o que abrange o sistema de ideais que legitima o poder econômico da classe dominante, abre aspas, ideologia burguesa, é o que expressa os interesses evolucionários da classe dominada, abre aspas, ideologia proletária ou socialista. Meu senhor, professor, tá aí uma coisa que eu não entendo. Vocês estudam, passam anos na cadeira de uma faculdade, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, para estar afirmando algo assim. O senhor não esclareceu diante do seu vídeo que seria ideologia. A ideologia, geralmente, ela parte de uma classe dominante. E eu pergunto para o senhor de onde o senhor tirou que ideologia de gênero tem essa finalidade destrutiva dentro do contexto social no qual o senhor afirmou. De onde o senhor tirou essa ideia que a propagação da ideologia de gênero, que eu trocaria aqui por estudo de identidade de gênero, venha a destruir família? Eu tenho certeza que o senhor é religioso, né? Porque eu dei uma olhada no seu currículo por cima, eu vi que o senhor é vinculado a muitas obras cristãs. No mínimo, o senhor deve ser cristão. Eu tenho uma leve desconfiança disso. E eu observei outra coisa, o senhor é formado em educação física. Logo, o senhor não tem prioridade suficiente para estar discutindo algo que diz respeito ao comportamento humano. O senhor não é psiquiatra nem tampouco psicólogo. Às vezes, se fosse um filósofo ou um sociólogo, não discriminando o senhor seja inteligente para entender o que eu estou falando, eu até entenderia essa especulação ativa. Mas vindo do senhor, que é formado em educação física, assim como o juiz que foi formado lá em direito tomou essa decisão diante da reorientação sexual, é algo de se admirar, porque nosso Brasil isso virou uma brincadeirinha, virou um oba-oba, eu me formar em biologia e querer estudar algo que diz respeito ao comportamento humano, aos fatores intrapsíquicos, enfim, a formação da subjetividade. A coisa está muito misturada e não dá para atender. Eu quero esclarecer uma coisa para o senhor e para os demais. Quando eu falo em identidade de gênero, eu falo da forma de expressar a masculinidade, ou feminilidade diante de um determinado contexto social onde são estabelecidas certas normas, desculpa. Um exemplo do que eu quero explicar para o senhor. A criança, antes de nascer, ela já nasce dentro de um contexto cultural. Ela já nasce uma cultura estruturada dentro de uma sociedade organizada. Antes mesmo da criança nascer,
ela já é imbuída de determinadas atividades. O pai já escolhe as roupas que a criança vai vestir, já escolhe às vezes a profissão que a criança deverá ter futuramente, assim como várias atribuições. E se sabe o sexo da criança, biologicamente se falando, é pior ainda, porque acha que o filho vai ter que jogar bola, que o filho vai ter que pegar muita mulher. Se for menina, vai ocorrer a mesma coisa, porém de uma forma invertida. Atribui-se antes mesmo da criança nascer atividades e a forma que ela deve se comportar perante essa sociedade. Por quê? Porque a identidade de gênero vai se vincular a essa forma de expressão estabelecida socialmente, culturalmente. Agora, quando eu falo em condição sexual, é uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu estou falando a respeito de criar ou não vínculos com pessoa do mesmo sexo ou sexo oposto. Isso aí é a critério e não é a sociedade que forma isso. Se o que o senhor fala fosse tão verdade como o senhor defende com unhas e garras e uma boa parte aí da população, porque até hoje não se explicou a origem da homossexualidade. Eu tiro de lado aqui dogmas religiosos e senso comum. Estou falando ciência. O senhor me mostra algum artigo, algum pesquisador que descobriu que a homossexualidade é causada por algum fator biológico, algum fator psíquico, e não vale aqui o senhor citar casos de estupro, porque pode sim ocorrer desvio de comportamento sexual, eu sei disso porque eu estudei isso. Não vale citar aqui alguns transtornos de desvio, porque tem sim, inclusive está no DSM, mas eu falo aqui de homossexualidade saudável. E aí o senhor me explica? Não faz muito sentido o que o senhor fala, exatamente porque existem pessoas que são homossexuais, que nascem em famílias estruturadas, com uma cultura muito rígida em relação à masculinidade, principalmente se falando no caso do homem gay. Homens que nascem em uma família que o valor patriarcal predomina, que o homem é a figura, é o centro, é o macho que deve ser exaltado, que deve propagar os valores da família. E esse mesmo rapaz se descobre gay, esse mesmo rapaz identifica a sua posição enquanto identidade sexual, não biologicamente se falando, porque quando eu falo em sexo, eu falo no aspecto biológico, enquanto homem, enquanto mulher. Quando eu falo em identidade, é a forma que eu me mostro para o mundo, para essa sociedade, de acordo com as normas. Logo, o que o senhor está falando aí de ideologia de gênero, eu não considero ideologia um intuito de implantar dentro do ensino a discussão, a problematização, tá, meu senhor? É problematização o nome que se dá a isso. É colocar as cartas na mesa para discutir. Não é pegar o filho da Maria, da Joana, do José e falar: você vai ser gay, você vai ser lésbica, porque escola não é para isso. A escola é para nos dar educação, que é uma extensão do núcleo familiar, na verdade. E a família, abre aspas, já cumpre o seu papel em relação a formar a identidade desse indivíduo enquanto homem ou mulher. Porque a criança, durante seu desenvolvimento, na maioria das famílias, se ela assume um comportamento que diz respeito ao contexto feminino, ela é punida por isso. Porque o pai dela, a mãe dela vai dizer para ela que não é assim que o homem se comporta, não é isso que o homem faz. Um homem não pode agir dessa forma. Dentro das escolas, não existe esse papel de fabricar gays e lésbicas. Essa ideologia de gênero que o senhor está combatendo tanto aí é algo que não só o senhor como os religiosos alienados entendem de uma forma tão empobrecida, de uma forma tão megera, que realmente eu me convenci dessa frase que eu carrego há alguns anos. Não é porque você tem mestrado ou doutorado, existe idiotas com boas referências. E é uma coisa que eu tô vendo aí bem comum, as pessoas brigando por isso. Eu lembro que quando o MEC foi estabelecer lá, enfim, com ou sem permissão do governo, isso não me interessa, o que eu venho trazer ao caso aqui, a questão de identidade de gênero, houve uma repercussão enorme por conta disso. As mães na TV: meus filhos não vão virar gay, e que não sei o que meus filhos nasceram homem, que não sei o que. Alguns líderes políticos, os religiosos então... Eu nem falo, não generalizando, mas pelo amor de Deus, nem adianta discutir, entendeu? Então é uma coisa assim, meu senhor, que eu acho que deveria ser bem esclarecido. E outra coisa que eu observei para o senhor: família é composta de homem, mulher e filhinho.
O homem tem que coabitar com a mulher para ter o filhinho. O senhor está equivocado, porque existe sim os arranjos familiares e os chamados novos arranjos. Eu garanto para o senhor uma coisa: se o senhor vier me apontar julgando que o casal de homossexual lá estuprou a criancinha e querer generalizar isso, eu posso olhar para o senhor como um hétero também e lhe mostrar quantos casos de estupro hétero por parte de filhos existem. E nem por isso eles são estigmatizados da forma que nós somos. Eu tenho a capacidade de educar uma criança, talvez muito mais que o senhor, em questão de amor, de carinho, de direcionamento. O fato de eu ser gay não quer dizer que eu não tenha base, não só acadêmica, mas paternal também para educar uma criança. Eu tenho sim essa capacidade e eu vou fazer isso, o senhor saiba disso. E vou provar para a sociedade que muitos amigos meus provaram, que nós temos condições sim de embasar uma educação sem interferir na sexualidade da criança, porque nós não formamos sexualidade. Nós direcionamos a criança para que ela tenha aceitação pelo que é diferente, algo totalmente oposto ao que o senhor quer pregar. O senhor quer dizer que a ideologia diz respeito a formar gays e lésbicas, e não é essa a ideia. E sim a aceitação do que é diferente. E sim uma minimizar, desculpas, o impacto diante de tanta família que acaba descobrindo que seu filho é gay, que sua filha é lésbica, enfim. Eu fico assim chateado quando eu vejo pessoas do meio acadêmico como o senhor fazendo esse tipo de propagação de ódio, esse tipo de propagação de repulsa. Senhor, me desculpe o desabafo, mas enquanto gay, enquanto cidadão, enquanto graduando, eu não posso deixar isso passar batido. E eu vou lutar, eu vou estudar e com minhas próprias maneiras e jeito de ser, eu vou provar para a sociedade que de nada vale um apregoamento dogmático, ortodoxo e ultrapassado do que uma boa atitude de mostrar que existe um equívoco grande quanto à identidade de gênero e enquanto à homossexualidade enquanto fenômeno. Ok? Desejo uma ótima tarde.